Olá a todos! Hoje nós vamos falar sobre desobediência e feitiçaria. Tá? É um tema que está preocupando muitas pessoas hoje na igreja e, a meu ver, de uma maneira exagerada. Tá? Alguns meios de batalha espiritual, no qual eu acredito, tá? Estão muito preocupados hoje com roupas e objetos. Tá? Eu ouvi, inclusive, uma explicação sobre portais espirituais vinculados a objetos. E a explicação dessas pessoas estaria baseado em Josué 6,7, onde Acã ele tomou do interdito a palavra anátema no hebraico e guardou em sua cabana. Tá? E essa seria para alguns a prova de que objetos ou roupas podem trazer cargas espirituais. Tá? Vamos entender o texto. Em Josué 6,17 começa essa história, tá? Onde Josué declara, porém, Deus declara a Josué, porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tá? E aí a gente vai ver em Josué 7,1, e transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zebedi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué 7:1. O interdito, tá, o anátema que foi dado ali, ele pode sim ter ligações com as práticas religiosas de Jericó. Apesar de a prata e o ouro e objetos de bronze poderiam ser aceitos, tá? Mesmo que a gente saiba que muitas vezes esses itens são feitos desses materiais que são doados a esses templos pagãos. Tá? Então, basicamente, o interdito tinha a questão de outros objetos, os objetos, roupas, comida, todas essas coisas elas seriam interditadas e apenas o ouro e a prata seriam recolhidos. Tá? Em Josué 6:24, porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram a fogo. Então, somente a prata e o ouro, e os vasos de metal e de ferro, deram para o tesouro da casa do Senhor. Tá? Eles pegaram, inclusive, vasos. Muitos vasos de metal e ferro eles eram usados também para situações de culto daqueles povos, mas, basicamente, esses objetos eles levaram. Tá? Apenas as outras coisas não deveriam ser utilizadas. Tá? E a questão que fica é, qual que era o problema? O objeto consagrado? Josué, inclusive, amaldiçoou a reconstrução da cidade e esta maldição ela se cumpriu muitos anos depois, com a morte dos homens. Será que realmente o problema é o objeto que Acã levou para o arraial de Israel? Ou a gente tem uma explicação que se adequa melhor ao pensamento bíblico? E ao meu entender, a resposta está lá em Samuel 15. Porém, Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é o melhor do que a gordura de carneiros. Tá? No verso 23, foi o verso 22, e no verso 23 ele vai falar, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. O que Acã fez naquele momento? O problema de Acã foi ter o objeto? Ou o problema de Acã foi desobedecer a palavra expressa do Senhor? A resposta é clara. A resposta em Samuel está clara. Saul ele tinha o mesmo pensamento. Olha, vamos pegar essas coisas boas e vamos sacrificar ao Senhor. Não parecia um bom pensamento? Imagina, vamos destruir todas as coisas. Não, vamos pegar o melhor e vamos oferecer ao nosso Deus. Josué não pegou a prata e o ouro, por que ele não poderia pegar parte dos despojos para fazer um bom sacrifício a Deus? Porque Deus havia mandado fazer de maneira diferente. Deus havia dito para os israelitas não pegarem nada na cidade de Jericó, e Acã desobedeceu, e isso trouxe a maldição para o acampamento. Isso trouxe a maldição para o arraial. Não foi o objeto, foi a desobediência. Tá? O que é cultuar ídolos? Tá?
Paulo chama isso de culto a demônios. A batalha real, ela é real. Tá? Eu não sou daqueles que dizem que os demônios pararam de se manifestar, que hoje a psicologia moderna resolve todas as coisas. Não, eu não sou desses. Desde cedo, quando eu era novo convertido, em uma manhã eu fui confrontado com um demônio manifestando em uma pessoa muito querida para mim. E eu não tinha muita saída a não ser entrar naquela batalha espiritual. E eu lembro até hoje de que aquele espírito falava para mim que eu não tinha autoridade para repreendê-lo. Mas naquele momento o Espírito Santo falou ao meu coração e disse: eu te dei autoridade, eu repreendi e expulsei naquele mesmo momento. Qual que é o ponto? A batalha espiritual, ela é real, os fenômenos sobrenaturais acontecem todos os dias, ou todos os dias pessoas estão opressas, pessoas são possuídas por espíritos malignos. Mas não é por questões meramente de objetos. Não são por coisas inconscientes que você leva para casa. O inimigo cerca, o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir. Mas as nossas armas e o nosso conhecimento precisam vir da Bíblia e não dos espíritos. Tá? Eu não sou contra mapeamento espiritual. Eu não sou contra tratamento de brechas no coração do homem para que a gente possa ter uma liberdade plena, mas a gente precisa cuidar para não virar o fio e não virarmos supersticiosos. Jesus ele nos deu autoridade e mandato para expulsar os demônios, mas não nos chamou para ficarmos preocupados com as práticas do inimigo. E eu vou te fazer uma pergunta, você que acredita nisso, você que acredita nos objetos espirituais, eu vou te perguntar, uma comida consagrada aos ídolos, tá? Uma comida consagrada a demônios, você acha que ela tem o poder de fazer mal se ela for comida pelo crente? Muitos têm dito que sim, mas Paulo vai falar lá em Coríntios, lá aos Coríntios. O que eu quero dizer com isso? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não, digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor. Somos por acaso mais fortes do que ele? Comam de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-lo para comer e vocês quiserem ir, comem de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro, pois que porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência da outra pessoa, se eu participo com gratidão, porque sou criticado por causa daquilo por que dou graças, portanto, se vocês comem ou bebem, fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Entendam que vocês foram convidados para a casa de alguém. Esse é o cenário. E essa pessoa colocou comida na frente de vocês, e essa comida era sacrificada aos ídolos e aos demônios. Posso comer? Vai fazer mal? Não vai fazer mal e você pode comer. Sem problema algum, pode ser até um testemunho. Talvez essa pessoa até tenha colocado a comida para que ela te fizesse mal, ele tentou fazer um ato de feitiçaria contra você. Mas não vai fazer mal, porque tudo aquilo que você recebe com ação de graças é consagrado a Deus. E qual que é a diferença quando a pessoa fala que é sacrificado aos ídolos? Por que a gente não come? Porque nós não queremos participar da mesa dos demônios. Basicamente é isso. Porque nós vamos dar um testemunho público de que mesmo que a gente escolha não comer comidas gostosas, participaremos apenas da mesa do Senhor. E a consciência afetada não é a nossa, mas a consciência afetada é de quem nos convidou. Os cristãos eles eram mortos porque eles se recusavam a se prostrar diante dos ídolos
dos ídolos dos imperadores romanos. Basicamente, o que a gente precisa entender é que as coisas em si, elas não produzem mal, mas é a atitude como o nosso coração recebe as coisas que vai ter poder ou não. A Arca da Aliança foi maldição para algumas pessoas, e a Arca da Aliança era consagrada a Deus, porque eles não estavam em paz com Deus. Uzá tocou na arca e ele foi fulminado. A arca, quando esteve num templo dos filisteus, ela destruiu, ela trouxe enfermidade àquele povo, a ponto de que eles mandaram a arca embora, porque faltava relacionamento com Deus, e era uma arca perfeitamente abençoada. Então a gente precisa entender que é o relacionamento com Deus que faz a diferença. Paulo é muito forte. A comida sacrificada aos ídolos, ela não é capaz de produzir nenhum dano espiritual aos crentes. Se você discorda, fale com Paulo e não comigo. Quando que não deve ser comido? Quando vai ferir a consciência daqueles que queremos trazer para Cristo. Tá? Como de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. João Batista, ele incentivava a maldição, talvez? Olha o que ele fala para uma multidão de conhecidos pecadores, tá? Não existiam crentes ali naquele momento, a multidão dele era de pessoas, muitos fariseus, muitas prostitutas e pecadores. E as multidões perguntavam, o que devemos fazer? E João respondeu, se tiver 2 vestimentas, deem uma para quem não tem. Se tiverem comida, dividam com quem passa fome. João não deveria estar preocupado com a carga espiritual dessas roupas? Ou será que ele se enganou por achar que fazer o bem aos pobres era mais importante do que essas crendices? O problema dessas coisas é criar uma grande rejeição à batalha espiritual que é real e precisa ser enfrentada. Muitos hoje vivem como se os demônios não existissem mais, ou como se Jesus tivesse se enganado, ou como se demônios hoje só morassem em nações subdesenvolvidas, que na civilização isso não é mais necessário. Não se engane, a autoridade de Jesus é tudo o que precisamos para derrotar os demônios. Não existe clareza que Paulo sabia nome de demônios, mas no caso dos filhos de Seva, sabemos que os demônios sabiam quem Paulo era. Mais importante do que saber nomes e hierarquias é depender da autoridade que vem de Deus. Os principados e as potestades foram derrotados por Jesus na cruz. Se você está hoje preocupado por talvez alguma coisa que você não encontrou na sua casa que possa estar trazendo maldição para a sua vida, saiba, eu declaro hoje você liberto desse pensamento, porque toda a sua casa hoje é consagrada ao Senhor. Se você tem um livro mágico que você precisa jogar fora, você vai jogar fora porque você não vai mais tentar usar desse poder para obter coisas. São aspectos totalmente diferentes, porque Deus não quer que você dependa dessas coisas. Mas nenhum objeto na sua casa, escondido, esquecido, enterrado, pode fazer qualquer tipo de mal para você. Entenda. Deus nos deu autoridades para expulsar demônios, não para ficarmos atormentados, tentando saber se estamos bem ou mal com Deus pelas coisas que temos em casa. Consagre tudo que você tem a Deus e creia e receba a bênção que Ele tem para você.